Pronto, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Simone Ferreira, eu sou orientadora do Education SA na PUC Rio de Janeiro. O Education SA é a fonte oficial de informações sobre estudos nos Estados Unidos. Eu espero que, à medida que vocês vão entrando na apresentação, vocês possam acompanhar, mas de qualquer maneira a gente vai disponibilizar depois a gravação para aquelas pessoas que chegarem um pouquinho depois. Nós temos aqui o prazer de estar com a Patrícia Ribeiro, que trabalha com programas internacionais, especialmente relacionados à América do Sul, né? Relações internacionais com a América do Sul, da Universidade da Califórnia, Davis. Estava brincando ainda agora com ela falando Califórnia, eu morei na Califórnia, então sou apaixonada pela Califórnia, lugar fantástico realmente para se morar, uma universidade excelente, e ela vai conversar com vocês sobre como procurar, né, como encontrar as melhores opções de estudo para você estudar, fazer um programa de LLM, né, um mestrado em Direito nos Estados Unidos. Patrícia, muito obrigada por estar, né, disponibilizando. Eu sei que é bem mais cedo, aí agora são o quê? Agora são 8h30. 8h30, são 5 horas de diferença, né? 8h30 da Isso. manhã aí na Califórnia, mas muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu vou desligar a minha câmera, vou desligar meu microfone, mas eu estou aqui de toda maneira acompanhando e qualquer coisa, eu estou aqui para responder dúvidas. Se alguém quiser também mandar perguntas aqui pelo nosso chat, é só aqui ó, no bate-papo, é só mandar a mensagem e à medida que vocês forem escrevendo, eu vou respondendo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, Patrícia, the floor is yours. Obrigada, Simone, pela introdução. Obrigada pela oportunidade de nós estarmos aqui nesse webinar apresentando a UC Davis School of Law. É um prazer pessoal poder compartilhar, porque eu mesma cursei o LLM aqui na UC Davis e eu sou extremamente apaixonada pela School of Law e pelo programa da UC Davis. Eu vou colocar na tela a apresentação e a minha sugestão é que nós façamos a apresentação e ao final nós podemos fazer uma sessão de perguntas e respostas. Bom, o objetivo dessa apresentação é apresentar aos possíveis candidatos os elementos necessários para que eles possam escolher o programa LLM que é mais adequado à expectativa e à necessidade de cada um e apresentar a esses possíveis candidatos o programa que nós temos aqui na UC Davis School of Law. Iniciando com uma breve explanação sobre como funcionam os programas de direito aqui nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, o curso de Direito ele não é um bacharelado, ele é considerado aqui, eles chamam de Graduate Course, o que para nós seria o equivalente a um curso uma pós-graduação. Você tem que ter um curso que aqui é chamado de Undergraduate, para que você possa posteriormente ingressar no curso de Direito, que é o JD Program. Esse curso ele tem a duração de 3 anos, e como vocês podem ver, eles têm algumas classes mandatórias, e aí, a partir do 2º e 3º ano, o aluno ele escolhe os cursos que são mais adequados ao objetivo dele profissional. Em seguida, nós temos o Master of Laws, que é o programa LLM, ele tem duração que pode variar de 1 a 2 anos, e normalmente ele recebe os alunos estrangeiros, não necessariamente só alunos estrangeiros, mas a grande parte dos candidatos vem em busca de um conhecimento sobre a legislação e o sistema legal americanos. E após o LLM, existe o Doctor of Juridical Science, que é o SJD, ou um PhD, que varia de 3 a 5 anos, e também ele pode ser, ele é indicado para alunos tanto nacionais, né, aqui dos Estados Unidos, como estrangeiros, que tenham interesse em permanecer na academia. Aqui nos Estados Unidos, cada estado, ele tem um bar, e cada estado define quais são as regras para ingresso dos advogados. Diferentemente do Brasil, que nós temos a OAB, é uma instituição federal,
e o nosso regramento segue o que é definido pela OAB. Nós fazemos a nossa inscrição numa seccional e em determinado estado, e depois, se for o caso, a pessoa pode solicitar ou a transferência ou uma inscrição suplementar desse registro na ordem. E aqui não funciona dessa forma. Cada estado tem um regramento específico e os advogados, eles têm que sentar para a prova do bar no estado onde eles pretendem advogar. Se o aluno ele estiver advogando em Nova York, por exemplo, e eles queira mudar para outro estado, necessariamente ele precisa sentar para o bar naquele determinado estado. Por exemplo, se o advogado quisesse mudar de Nova York para a Califórnia, mesmo ele tendo o registro no bar de Nova York, ele vem para a Califórnia e senta para a prova do bar. Os alunos estrangeiros, eles em determinados estados, eles podem sentar para a prova do bar. E aí a grande questão o que eu preciso para me qualificar para sentar para a prova do bar? E essa é uma das questões que, caso o candidato tenha interesse em, após cursar o LLM, fazer a prova do bar de determinado estado, ele vai ter que verificar quais são os requisitos necessários para isso e focar o seu estudo dentro do programa LLM para atender também esse objetivo de qualificar-se para sentar para a prova do bar. O exame do bar ele acontece 2 vezes por ano, em fevereiro e em julho, e são 2 dias de prova. Como eu falei, cada estado tem tem os seus requisitos específicos, né? A gente colocou ao final da apresentação algumas questões. O MPRE é uma prova onde eles vão avaliar a questão ética e se o advogado ele tem conhecimento de todas as regras éticas envolvendo a profissão. Eles também fazem uma análise de character and fitness para verificar se esse candidato ele tem uma reputação ilibada, que seria o termo que nós usamos lá no Brasil. E em alguns lugares eles podem exigir, por exemplo, que esse candidato tenha prestado uma quantidade de horas pro bono. Isso são só alguns exemplos, né? As pessoas elas têm que primeiro identificar qual estado que interessa, se esse estado aceita estudantes que sejam, cuja primeira formação ela seja do estrangeiro, e o que ele pode fazer para que se torne adequado ou qualificado para sentar na prova do bar. E aí a gente passa para a questão, bom, com tantas variáveis, como é que eu escolho a melhor escola de direito, a que atende o meu objetivo? Então, pontos que são importantes analisar nesse processo de escolha seriam o faculty. O faculty é o corpo docente. É interessante pesquisar quem faz parte do corpo docente dessa instituição, qual é a área de expertise, quais são as publicações, se ele tem publicações frequentes, como ele é avaliado em relação aos seus pares. Como esse corpo de professores é diverso, e aí quando a gente fala em diversidade, é uma diversidade em relação a gênero, a raça, a background, isso tudo enriquece muito o processo de aprendizagem dos alunos. Quem são os alunos que atendem essa instituição? E aí é onde a gente passa para o Alumni Success. Qual é o perfil desses estudantes? O que eles falam sobre essa instituição? Support Services. O que a instituição provê aos alunos para que ele possa ter a melhor experiência dentro desse 1 ou 2 anos de programa que ele vai atender aqui nos Estados Unidos? Ele tem um Careers Office? Ele tem algum departamento que faz counseling? Reputation. Qual que é a reputação dessa instituição?
ela é conhecida no meio, ela tem um bom histórico dentre as demais instituições? Como é que ela está ranqueada em comparação com as outras instituições? Em relação ao corpo docente, qual que é a sua facilidade em ter acesso aos professores? Aqui nos Estados Unidos, os membros do faculty, eles disponibilizam para os alunos o que eles chamam de office hours, onde você, né, vai discutir com o professor determinada questão, alguma dúvida, algum ponto. Eles têm esse acesso, ele é muito mais fácil, esse contato professor-aluno, ele é muito mais abrangente do que talvez foi a experiência que você teve nos Estados Unidos, no Brasil. Esses membros do faculty estão também envolvidos com eventos promovidos pelos alunos, pelas associações de estudantes. Isso tudo, esse contato mais próximo entre aluno e professor, enriquece muito essa experiência que cada um tem em relação ao programa. Que programa que é mais adequado para cada aluno? Eu quero sair com alguma especialização, eu quero uma instituição que me ofereça um certificado de especialização numa determinada área, ou não? Ou eu prefiro desenhar o currículo que eu quero cursar com base no meu objetivo pessoal? Essa instituição me ajuda, me orienta em relação a como me preparar para sentar para a prova do bar? Eu posso depois, nessa instituição, se assim eu desejar, me transferir do programa LLM para o programa JD e terminar e cursar esse programa até o fim? O programa, ele é flexível, 1 ano, 2 anos? Quando que eu posso começar esse programa? Essas questões são importantes porque o objetivo é que esse programa se adeque à tua necessidade. Os alunos LLMs, eles têm classes separadas ou eles ficam integrados com os JDs students? Como é que é a forma de tratamento dos alunos LLMs em relação aos alunos JDs? Alguns alunos preferem que as aulas sejam em comum, porque existe um enriquecimento muito grande de ambos, né? O aluno estrangeiro que vem para o LLM, ele já cursou o direito no seu país de origem. Ele traz uma bagagem, uma experiência que ele partilha com os alunos. Ao mesmo tempo, ele também se beneficia desse convívio com os alunos daqui, que também trazem uma bagagem, porque também fizeram uma graduação, né, o Undergraduate Studies, e esse contato, ele é muito enriquecedor. Essa instituição que você está procurando, ela tem Student Associations. Você pode, como LLM Student, fazer parte dessas associações, se tornar uma pessoa ativa, além de atender às aulas, participar desses eventos que são promovidos pelas associações e fazer parte do grupo que coordena as associações? Como é a comunidade, como é a vida nesse local onde você pretende estudar? O que você prefere? Você prefere um grande centro? Você prefere uma cidade um pouco menor? Você prefere um ambiente onde você seja melhor aceito, onde seja mais fácil se locomover? O acesso a housing, tudo isso, quando você está fazendo essa análise, precisa ser colocado também na ponta do lápis, porque dependendo do lugar onde você vai morar, ele pode trazer, obviamente, alguns benefícios em detrimento a outras questões. Algumas pessoas trazem a família, e a família, ela também vai ter que se adequar a essa vida nessa cidade. Essa cidade, ela é adequada para que você possa trazer a sua família? A questão de custos e funding. Qual que é o tuition que essa instituição cobra?
quanto que custa você morar numa determinada cidade, quanto que você vai gastar em relação a deslocamento para que você possa ir do lugar onde você mora para a universidade. Existem scholarships que são oferecidos pela instituição. Essa instituição vai te oferecer outros programas além do programa LLM, um curso de verão que pode te preparar, por exemplo, para a sua entrada no programa LLM, ou um programa de inglês que vai te preparar para que você se sinta mais confiante no momento em que você efetivamente ingresse nas aulas do LLM. Existe a oportunidade, a escola te oferece um ambiente onde você possa, depois de terminado o seu LLM, você procurar oportunidades de trabalho para que você possa utilizar o seu OPT durante esse 1 ano que você tem de direito para praticar dentro da área de estudo. O que o aluno vai esperar em classe? Qual que é o método que é utilizado dentro dessa instituição de ensino? É o método socrático? É o traditional lecture? Para nós, brasileiros, normalmente, o método é o traditional lecture, apesar de que algumas instituições já estão colocando em prática o método socrático. Ou o método socrático, no qual o aluno ele se prepara com antecedência à aula, e o professor ele pergunta para o aluno sobre esse material de leitura prévia, e o processo de aprendizagem ele acontece nessa dinâmica de perguntas e respostas entre o professor e os alunos. Como é que é a interação da classe, como é a interação dos alunos LLMs com os alunos JGs. Eles colocaram aqui, e eu acho importante frisar essa questão, o último bullet point fala, do not attempt to work for pay and complete an LLM at the same time. Isso realmente é uma questão muito crítica, porque o programa LLM, ele é um programa intenso de estudos, é muito difícil, assim, para que você possa cursar o programa, é necessário uma dedicação em tempo integral. As escolas aqui, elas têm um programa rigoroso, intenso, e além do atendimento às aulas, é importante que cada aluno reserve um número de horas para que ele possa estudar e se preparar para o atendimento a cada classe que ele está matriculado. Existem as opções que existem hoje para fazer, para aplicar para as escolas de direito, são através do LSAC, que o aluno se cadastra e faz todo o processo de aplicação através do LSAC. Algumas instituições aceitam que o processo de admissão ou de submissão do application ocorra diretamente com a universidade. Normalmente, essa informação ela está disponível no site de cada instituição. E existem, além do LSAC, existem outras formas do aluno obter informações em relação às instituições das escolas de direito aqui dos Estados Unidos. E aqui a gente lista algumas dessas ferramentas. Agora, falando especificamente sobre a Universidade da Califórnia. A Universidade da Califórnia, em Davis, ela foi fundada em 1908 e ele é o maior campus dentro do sistema UC, que compreende 10 diferentes localidades. A UC Davis ela está ranqueada em 10º lugar entre as escolas públicas dos Estados Unidos, e
nós temos aproximadamente 35 mil alunos no total, sendo que a Law School tem em torno de 500 alunos. A cidade de Davis ela é uma cidade universitária. Tudo aqui em Davis gira em torno da universidade. A cidade ela é relativamente pequena, ela tem em média 65 mil habitantes, sendo que metade desses habitantes eles fazem parte do corpo de alunos da instituição. Ela é considerada a capital da bicicleta dos Estados Unidos. É impressionante como assim, a quantidade de bike lanes que existem aqui e como o uso da bicicleta por todas as pessoas, não só pelos estudantes, ele é muito intenso. O clima é um clima mediterrâneo, nós não temos um inverno rigoroso, aqui não neva, e Davis ela tem uma média de dias de sol impressionante. O sol aqui brilha praticamente quase o ano inteiro. Aqui em relação à questão de ranking, nós temos a UC Davis colocada em número 39 como a Best Law School pela UC News and World Report, o número 23 em Faculty Quality, e o número 5 em questão de diversidade do corpo docente. O programa LLM, aqui na UC Davis, ele tem uma flexibilidade muito grande. O aluno ele pode tanto customizar o programa de acordo com os interesses e os objetivos pessoais, assim como ele pode optar por uma área de especialização. O programa ele varia de 1 ano, né? O mínimo seria 1 ano, porém o aluno ele pode cursar até 2 anos de LLM, que é o que nós chamamos de 2-year Advanced LLM, se o objetivo do aluno é ter um estudo mais aprofundado dentro do sistema legal americano. O aluno aqui ele pode iniciar o LLM tanto durante o fall, que seria em agosto, como é possível que o início do programa ocorra em janeiro. Algumas instituições, o início do programa ele ocorre somente durante o fall, mas a UC Davis School of Law entende que, como os LLM students eles são profissionais, uma grande parte deles são profissionais, nem sempre a disponibilidade para que esse 1 ano ou 2 anos ocorra seja dentro dessa janela que inicia no fall. Às vezes, esse LLM candidate, ele tem a disponibilidade de somente 1 ano, iniciando em janeiro. Então, essa flexibilização, ela vem para atender a necessidade do aluno. Aqui nós também, dentro desse objetivo de atender a necessidade do aluno, existe uma preparação desses estudantes que desejam sentar para o bar, o que é algo totalmente opcional. Não necessariamente as pessoas que atendem o programa sentam para fazer o bar da Califórnia ou de Nova York. Aqui algumas áreas de concentração, que caso o aluno opte por uma área de especialização, então nós temos na área de Business Law, Criminal Law and Procedure, Environmental and Natural Resources, Healthcare Law and Bioethics, Human Rights and Social Justice, Intellectual Property, Intellectual Law and Public Interest Law. Além disso, a School of Law também oferece um corpo docente que ele tem uma diversidade muito grande e um corpo docente muito aberto e que gosta desse contato com os alunos LLM, porque eles trazem uma riqueza muito grande, tanto para a sala de aula, com as experiências de cada um, trazendo do seu país de origem, quanto nessa interação mesmo do aluno com o professor. As aulas, elas ocorrem junto com os alunos JDs,
né? A nossa biblioteca, ela funciona 24/7 e todos os dias, durante um período estendido, existe um reference librarian disponível para ajudar os estudantes nas suas pesquisas. O ambiente aqui ele é muito favorável ao estudo. Nós temos, além das salas de aula, cada aluno, LLM e JD, eles têm o que eles chamam de Carol, que é como se fosse um desk privado, onde você normalmente vai dividir com outro aluno, e aí é onde você vai fazer onde você vai estudar quando você não estiver dentro do teu horário de aula. E esse ambiente fica aqui dentro da Law School. Também existem salas de estudo, onde os alunos podem fazer estudos em grupo, existem sofás espalhados pela School of Law, para que, caso o aluno ele queira sentar e ler num ambiente diferente, ou mesmo interagir com os demais alunos, é um ambiente que ele favorece essa interação e esse contato. O King Hall, ele é que é o nosso prédio aqui, ele é um prédio relativamente novo e moderno, então ele possui todas as facilidades que propiciam ainda mais um ambiente de estudo para os alunos. Vocês podem ver aqui nesse slide, a gente tem a foto do Dr. Martin Luther King em terracota, isso fica aqui na entrada do King Hall. O nosso prédio ele foi nomeado em homenagem ao Dr. Martin Luther King Jr., que lutou pelos human rights na década de 60. Nós também aqui, os alunos LLMs, eles têm a possibilidade de aplicarem para uma transferência para o programa JD, se assim o desejarem. Alguns alunos, depois desse primeiro ano, eles querem aprofundar o seu estudo e efetivamente se graduarem dentro do programa JD, e aí eles passam pelo processo de application e fazem essa transferência. E também tem a School of Law, ela oferece, né, à medida em que haja disponibilidade, scholarships. Nós temos alguns centros de pesquisa. Os centros são o California International Law Center, que é focado em International e Comparative Law. O Environmental Law and Policy Center, focado em Environmental Research, Science and Innovation Studies, focado na inovação tecnológica e patentes. E o AOC, Center for Critical Race and Nation Studies, que foca a pesquisa em Critical Theory, Race e questões de imigração. Nós temos também à disposição dos alunos um Career Office. Esse Career Office orienta os nossos alunos em relação a como preparar um currículo que segue o padrão do currículo americano. Anualmente, nós participamos de uma job fair exclusivamente para alunos LLMs, e aqueles que assim o desejarem, eles podem se inscrever nessa job fair, e aí eles têm acesso às opções, às ofertas de estágio, ou às vezes de trabalho que estão disponíveis para esses alunos após a conclusão do curso. São realizadas também algumas mock interviews, que é para que o aluno treine esse processo de entrevista em inglês, e eventos para fomentar o networking em relação aos alunos em relação a outras instituições. Nós temos mais de 50 Law Students Organizations, e os alunos LLMs, eles, se assim o desejarem, eles podem ingressar nessas Law Students Organizations. Nós temos Law Journals, que os alunos também podem, se assim o desejarem, ingressar no corpo dos alunos que conduzem os trabalhos do jornal, e algumas field trips, que
a gente vai para Sacramento Superior Court, para o California State Capitol e também para o County Jail. A UC Davis oferece um Summer LLM Program. É um programa, né, tem o English for Legal Professionals, é um programa de 2 semanas, onde o foco é aprender ou ser exposto à terminologia legal do inglês. O Orientation in USA Law é um programa de 4 semanas, onde os alunos eles são expostos a aproximadamente 25 subjects de USA Law, e também tem a possibilidade de atender o que eles chamam de Pre-LLM Workshop, onde os alunos eles vão ser orientados em relação a como as aulas vão acontecer. Então, vai ser discutido como funciona o método socrático, os alunos vão aprender, por exemplo, a brifar um caso, porque aqui, como parte do estudo do direito, analisam-se os casos e o aluno ele lê muitos casos e aí você precisa, obviamente, brifar esses casos porque o objetivo que o aluno ele comece o programa LLM e sinta-se preparado já no primeiro dia de aula. A vida aqui em Davis ela é muito Aqui tem algumas imagens disponíveis sobre aqui a área de recreação, o ginásio para prática de esportes, ele é muito grande, completo. Existem muitos eventos esportivos que estão à disposição dos alunos para que eles possam assistir. E assim, a comunidade aqui é muito vibrante, bem própria de uma cidade universitária. Eu cheguei ao fim da minha apresentação. Eu fico à disposição para as perguntas que vocês tiverem. E foi um prazer, né, tê-los aqui conosco. Patrícia. Oi, voltei. Oi, voltou. Eu tenho uma perguntinha aqui. Sim. Em relação, porque assim, isso é uma coisa que os alunos perguntam muito, né? Um aluno brasileiro, um aluno internacional que vai fazer um LLM Program em UC Davis, ele pode ficar numa situação de OPT? Como é que funciona isso? O OPT, ele é concedido aos alunos que vêm com o visto F, que é o visto de estudante. Uhum. Após o término do programa LLM, o aluno, ele tem o OPT, ele não é obrigatório, ele é facultativo, e ele tem, para os cursos, para os cursos de direito, ele tem a duração de 1 ano. Então, a partir do momento que ocorre a graduação, e o aluno aplicou para que ele obtivesse essa permissão, esse OPT, ele tem 1 ano de permissão de trabalho dentro da área do direito, para que ele possa, como o próprio nome diz, practical training, para que ele possa vivenciar na prática o que ele aprendeu aqui na escola de direito. Certo, e muita gente pergunta isso e pergunta também se essa também não seria uma maneira interessante para quem quer ir para um JD, né? Então, se conseguir um OPT, uma situação onde você está ali fazendo meio que um estágio, né, trabalhando, e ao mesmo tempo você pode se preparar estudando para fazer o LSAT, enfim, tudo para poder fazer um JD. O JD, se o interesse do aluno é fazer a transferência para o JD, essa transferência ela tem que ser logo após o término do LLM. Então, ele vai iniciar, é como se ele não terminasse, ele não termina de cursar, ele não vai ter aquele 1 ano de OPT. Ele vai terminar... Não,
É direto, porque os alunos, eles não precisam fazer o LSAT. Vai ser feita uma avaliação, dentro desse processo de admissão, eles vão avaliar como é que foi a performance desse aluno, né? E existem alguns requirements, o aluno vai escrever um personal statement, então vai ser feita toda uma avaliação da performance e do interesse do aluno em fazer essa transferência, mas os alunos que fazem a transferência do LLM para o JD, eles não precisam fazer o LSAT. Mas isso para Davis, né, Patrícia? Não, para Davis. Porque eu posso ter um aluno que, sei lá, quer se candidatar, sei lá para Arizona, uma universidade no Arizona, em qualquer lugar. Mas não é o caso, é que especificamente para o aluno, você está falando, é para quem está fazendo o LLM em Davis, ele vai se candidatar para o JD, é meio que junto, ele está terminando o LLM, ele está fazendo a candidatura para o JD, é isso mesmo? Eu entendi certo? É isso mesmo, isso mesmo. Ele não tem, entre o LLM e o JD, ele não tem esse 1 ano de OPT. O que vai acontecer é, após a conclusão dos 3 anos de curso, aí sim ele tem esse 1 ano de OPT, se ele estiver com o visto F1. Então vai ser, por exemplo, nessa situação, 1 ano de LLM, na área que for, mais os 3 anos de JD. São mais 2 anos. 2 anos, desculpa, são 3 no total, né? 2 anos de JD, e aí depois 1 ano de OPT. E aí, se ele conseguir depois disso um visto de trabalho permanente, etc., aí já é uma outra situação. Sim, isso é independente daí da universidade. Sim, totalmente. Sim. Porque esse é o tipo de dúvida, tipo de dúvida que a gente recebe sempre quando faz orientação de LLM, sabe? Então, não, aqui na UC Davis funciona nesse formato. Quando o aluno termina o LLM, ele tem o summer break e quando ele inicia o fall no ano seguinte, ele já começa cursando o JD. Entendi. Eu não estou vendo nenhuma dúvida no chat. Eu tenho mais uma coisinha, mas eu tenho uma dúvida. Você falou um pouquinho, você começou a falar de scholarship. Você poderia falar mais um pouquinho de possibilidade de scholarship para LLM programs, especificamente em Davis? Sim, aqui na UC Davis, os scholarships que são oferecidos, eles são oferecidos mediante a aprovação do UC Regents. Então, em havendo essa possibilidade, quando isso é aprovado pela instituição, dentro da School of Law é designado um valor de scholarship que é oferecido aos candidatos. Isso varia, obviamente, de ano para ano e varia, pode ser que um ano não seja permitido, mas normalmente, geralmente, tem sido oferecido scholarship para os candidatos que aplicam para o programa. Uma outra pergunta, assim, pelo perfil dos candidatos que vocês recebem, o que você acha mais vantajoso? É o aluno que, por exemplo, se forma, né, numa faculdade brasileira, ele tem alguma experiência de trabalho e depois vai fazer um LLM? Isso também é uma pergunta que a gente sempre recebe, tá? Ou não, aquele aluno que já sai da faculdade e vai fazer um LLM direto? Aqui o corpo discente do LLM, ele é bem variado. Nós recebemos desde alunos que são recém-formados, eles acabaram de se graduar e eles optam por, já em seguida, iniciarem um LLM program, assim como nós temos pessoas que são profissionais muito experientes, que já têm 10, 15 anos de trabalho, eles tiram esse ano sabático e vêm estudar. Algumas das empresas querem que eles venham para cá, então eles enviam esses profissionais. E nós recebemos desde General Counsels de empresas até prosecutors, judges. Então, existe um bom equilíbrio entre o número de alunos que vêm e que são recém-formados e o número de alunos que vêm e que já têm um certo nível de experiência, né?
eles às vezes vêm com objetivos diferentes, mas existe uma integração muito grande, porque existem algumas disciplinas e algumas atividades em que eles têm que efetivamente estudar e trabalharem juntos. E eu, particularmente, acho esse ambiente bem enriquecedor. Uhum. Porque todos se beneficiam. Sim, a homogeneidade, a troca de experiências, a troca de perspectivas, né? Pessoas diferentes, perspectivas diferentes, enxergando coisas diferentes e aprendendo todo mundo junto. Isso eu acho que é muito rico, né? Fora que você está no ambiente, você está trabalhando com alunos internacionais, então você tem visões muito diferentes das situações, dos problemas, estudos de caso, né? Muito rico, né? A perspectiva, porque assim, a gente, quando estuda, né, a legislação ou o sistema legal de um determinado país, você só tem essa visão. A partir do momento em que você é exposto, não só, porque aqui você não é exposto só ao sistema legal. Obviamente, você vem e você vai aprofundar o teu conhecimento dentro do sistema legal americano, mas o aluno é exposto aos sistemas legais dos países, né, dos quais os alunos vêm. Então, nós temos alunos da Rússia, alunos do Cazaquistão, alunos da Itália, da Turquia, a China, Indonésia, Tailândia. É o mundo numa sala de aula, né? Chile, Então, assim, existe uma diversidade muito grande de países representados dentro do programa. Então, existe essa possibilidade de você acessar todo esse conhecimento. Muito bacana. Tem uma pergunta aqui do Fábio que diz o seguinte: Patrícia, o site da UC Davis menciona programas de Financial Aid para California Residents e Non-Residents. Como foi sua experiência com a application? Primeiro você cuidou do application, pediu visto de estudante, regularizou residência na Califórnia. Você pode recomendar algum tipo de planejamento, algum caminho para quem está começando do zero? Sim. Fábio Calil é um amigo meu, é um prazer tê-lo aqui conosco. Aqui, esse conceito de residents e non-residents, ele é para efetivamente para pessoas que têm uma residência nos Estados Unidos. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma melhor. Quando nós como F1, nós não somos considerados como residentes dos Estados Unidos. Então, assim, o financial aid, normalmente, ele acaba ficando vinculado a quem é citizen ou lawful permanent resident. O F1, ele é considerado um visto de não imigrante. Então, a gente não é, assim, para esse conceito, um residente dos Estados Unidos, num conceito de imigração. Não significa, assim, o financial aid, ele não está vinculado à questão de scholarship. Algumas instituições privadas, eles têm financial aid para alunos internacionais, mas normalmente um dos requisitos é que tenha alguém que seja ou lawful permanent resident ou citizen, que seja o seu sponsor nesse programa de financiamento, né? Normalmente é um financiamento estudantil. Em relação à minha experiência, como é que eu fiz? Quando esse interesse de cursar o LLM, ele despertou em mim. Primeiro, eu comecei a pesquisar. Eu pesquisei para onde eu gostaria de ir, né? Eu pesquisei as instituições que estavam disponíveis, eu pesquisei os cursos que elas ofereciam, eu pesquisei sobre as cidades, porque eu trouxe a minha família para cá e eu também eu vim de São Paulo, e eu não queria trocar São Paulo por uma outra São Paulo. Então, o primeiro processo é você escolher as instituições para as quais você quer fazer o seu processo de aplicação. Uma vez que você tenha essa lista de instituições, você verificar quais são os requisitos que cada uma delas apresenta para que você faça esse application para a instituição. E aí,
você tem que ir atrás. Normalmente eles pedem um personal statement, que é uma forma deles conhecerem o candidato, uma vez que você não vai ter uma entrevista. Então, o personal statement nada mais é a forma de você se apresentar e contar a tua história para o teu admissions officer, solicitar as cartas de recomendação, organizar toda a documentação. E depois, à medida que você faz o application e recebe as cartas de admissão ou a carta de admissão da instituição, você, né, aceita essa admissão e aí sim começa todo o teu processo de paperwork, né? Porque eles vão te mandar um documento, que é o I-20, que vai te permitir você rodar o processo do visto estudantil. Eu estou na Califórnia ainda com o meu visto F1, né? Então, eu não sei se essa era a questão da pergunta, né, de residência. Eu estou aqui com o meu visto de estudante. Ok. Mais alguma pergunta? Não, Patrícia, eu não tenho mais perguntas. Eu acho que a sua explicação foi extremamente detalhada, clara, foi muito boa mesmo. Acho que deu para dar para as pessoas entenderem como é que é o processo de candidatura, o que precisa ser feito em relação a UC Davis. Acho que você pintou bem assim um cenário de como é a universidade, quais as infinitas, né? Porque são muitas oportunidades que a universidade oferece para os alunos. Acho que a sua apresentação foi extremamente rica. Então... obrigada. Eu agradeço a oportunidade de apresentar a School of Law. A experiência de ter vindo para cá e ter cursado o LLM mudou muito a minha forma de perceber o direito e como não dizer, me mudou como pessoa. Foi assim, uma experiência excepcional. Aqui eu encontrei eu chamo de a UC Davis é a minha alma mater aqui nos Estados Unidos. Eu sou muito fã do programa, dos professores com quem eu tive a oportunidade de fazer pesquisa. O International Law Office, o objetivo de cada um é que cada estudante que venha aqui tenha a melhor experiência e que atinja o seu objetivo pessoal. E isso para mim foi extremamente importante e eu tenho um prazer imenso em poder partilhar essa minha experiência com todos vocês. Muito bacana, Patrícia. Então, queria finalizar agradecendo, dizendo muito obrigada mesmo. A Patrícia deixou o contato dela aqui, gente, então o contato do departamento eu vou copiar novamente e vou colocar, mas tem na apresentação, a gente vai compartilhar a apresentação. Eu estou compartilhando também o meu pessoal, se alguém quiser fazer algum questionamento em relação à minha própria experiência, eu estou à disposição. É um prazer sempre dividir a minha experiência com os colegas brasileiros. Obrigada, Patrícia. Então, um abraço grande para você. Eu espero que esse foi o primeiro webinar que a gente fez com você esse ano, mas eu espero que não seja o único nem o último. Eu espero que a gente possa fazer outros também. As portas estão abertas para a universidade para que a gente possa fazer outros. E a gente fica muito feliz também de você ter dado esse seu contato para os alunos, né, que tiverem interesse, a gente vai compartilhar sim, e não só com os alunos, como também com toda a nossa rede Education SA. Não sei se você sabe, a gente tem o Education SA no Brasil, nós temos 35 centros, eu estou falando com vocês do centro da PUC no Rio de Janeiro, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem mais um centro que fica no IBU de Copacabana, e além disso temos mais 33 centros Education SA. Se vocês quiserem mais informações, basta vocês irem no nosso site, www.educationsa.com.
ufsm.org.br. A gente está nas mídias sociais também, estamos sempre fazendo eventos para alunos de graduação, mestrado, doutorado, cursos de inglês intensivo, cursos de curta duração, programas de mestrado nas mais diversas áreas como o LLM, então a gente está sempre fazendo muitas atividades e nosso objetivo é esse, né? Nossa missão é realmente promover a educação superior norte-americana. Então, eu espero que esse tenha sido, foi, na verdade, né, o primeiro workshop, webinar que a gente fez esse ano, mas não vai ser o último, não. Estou sentindo que... Obrigada. Tá bom? Obrigada, Simone, e obrigada a todos os participantes. Obrigada, gente. Uma boa tarde para vocês. E lembre-se que estudar nos Estados Unidos é mais fácil do que você pensa. A gente pode ajudar vocês com essa candidatura, tá bom? Um abraço a todos. Obrigada, Tchau, tchau. Patrícia. Um abração. Tchau. Obrigada. Pronto, gente. Vocês podem falar. Oh, sorry. You done? I'm done. I'm tired. God. I'm melting brain. Good morning. Good morning.